Olá! Quando Platão escreveu a respeito de um dos reinos mais exuberantes do mundo, Atlântida, ela ganhou vida não só no imaginário humano, como nas melhores histórias da antiguidade, e também se tornou um grande mistério, talvez um dos maiores mistérios da humanidade. E há quem tentou explicar o inexplicável, como foi o caso do visionário telepata Wesley Vaz Bateman. Bom, Vaz foi um pioneiro do campo de pesquisa de OVNIs em Hollywood nos anos 50 e início dos anos 60. PhD em matemática, Bateman foi um dos criadores das ideias de buracos de minhoca, motores de dobra e dispositivos de camuflagem. Os produtores de Star Trek participavam de suas reuniões regularmente, antes e durante os anos de produção do programa. Bateman ficou fascinado pelas pirâmides do Egito e desenvolveu o sistema RA de matemática, que ele disse ter descoberto enquanto estudava as pirâmides. Bateman pesquisou e explorou temas relacionados a extraterrestres e eventos ocorridos há milhões de anos em nosso sistema solar. Ele é conhecido por suas obras que abordam esses tópicos, principalmente o livro Through Alien Eyes, ou, em português, Através dos Olhos Alienígenas. Nesta obra, Bateman compartilha relatos que, segundo ele, foram transmitidos por extraterrestres e que contam sobre a antiga configuração do sistema solar, que incluía 4 planetas: Vênus, Terra, Marte e um mundo agora completamente destruído chamado Maldek, e 4 radiares, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que orbitavam o Sol central. Esses relatos oferecem uma perspectiva única sobre a história do nosso sistema solar e do nosso planeta. Vaz Bateman era um homem muito inteligente, disso não há dúvidas. Ele passou cerca de 25 anos analisando a arquitetura da Grande Pirâmide em busca do que chamam de geometria sagrada. Ele estava convencido de que os arquitetos originais construíram aquela estrutura como um modelo matemático para um conhecimento superior, de modo que se alguém entendesse a arquitetura, então entenderia a matemática por trás da arquitetura. As medidas, e é por isso que ele a chamava de as hastes de Amon-Ra, as hastes eram as próprias medidas, e ele chamou isso de matemática Ra. Para Bateman, a pirâmide em si descreve diversas frequências e elas estão relacionadas com praticamente tudo o que vivemos na Terra. Com certeza, você já ouviu falar em Atlântida, o continente perdido, a não ser que você não seja deste planeta, não é? Bom, em seu livro Através dos Olhos Alienígenas, Bateman descreveu como era o cotidiano do povo atlântico. Ele era um telepata e tinha orgulho de ser considerado como um. Ao lado de sua esposa, Joyle, fundou uma academia de investigações mentais de novas dimensões, cuja missão era anunciar desembarques massivos de naves extraterrestres e preparar a humanidade para uma possível conexão entre os alienígenas e os humanos. Em 1973, Vaz e Joyle surpreenderam várias pessoas quando participaram de programas de rádio e televisão, ao fazer previsões sobre os dias e os locais específicos onde naves e seres de outros mundos poderiam surgir. Vaz se dizia um telepata da Confederação dos Mundos e mantinha contato direto com outra mente extraterrestre, um ser chamado externo, na tradução literal para nosso idioma. E de acordo com algumas testemunhas daquela época, muitas das previsões do casal se concretizaram, uma vez que relataram avistamentos em diversos locais determinados por Vaz. Foi justamente essa popularidade do casal que fez os produtores de Star Trek
participarem de inúmeras palestras e reuniões, pois ajudou muito na constituição dos personagens e da própria trama do longa-metragem e suas continuações. Em seu livro mais lido e controverso, Wes diz ter vivido várias vidas e compartilha com seus leitores várias de suas histórias. Ele narra os cotidianos que viveu em outras vidas e mundos, fala abertamente sobre sua natureza extraterrestre e sobre os povos antigos do Egito e da Suméria, além de Atlântida, o continente mais procurado por místicos, cientistas, arqueólogos, geógrafos, historiadores e uma série de outros profissionais que precisam de alguma evidência para dar continuidade aos seus trabalhos de pesquisa. Para entendermos o contexto e as conclusões de Wes Bateman, é necessário contarmos sua história, nos baseando no conteúdo do seu livro, que é o seguinte: numa época distante e misteriosa, um viajante solitário fez uma descoberta que mudaria o curso da história. Ele desvendou os segredos daqueles que chegaram à Terra a bordo de naves chamadas ovos prateados, devido ao seu formato. Esses seres, que nada tinham a ver com deuses, eram, na verdade, originários do planeta Sumer, um dos muitos planetóides que vagavam pelo cosmos. Essas criaturas eram tão enigmáticas quanto imortais, e seu propósito, no entanto, não era movido por luxúria ou ganância. A missão deles era mais nobre, pois tinha por meta fortalecer o sangue dos seus conterrâneos, os descendentes do planeta Sumer, que habitavam a Terra há muito tempo. Para cumprir essa tarefa, eles introduziram o DNA sumeriano nas mulheres terrenas. Esse código genético, reconhecido por sua força e resistência, serviria para neutralizar os impactos poderosos e prejudiciais da barreira de frequência que separava os dois mundos. Assim, os laços entre os seres humanos e os viajantes estelares se fortaleceram, criando uma teia invisível de conexões que passou por todas as eras. E assim, enquanto o mundo seguia seu curso, os ovos prateados continuavam sua missão silenciosa, tecendo os fios do destino humano com delicadeza e determinação. A verdade sobre sua origem permanecia oculta, mas aqueles que compreendiam sua importância sabiam que a história da Terra estava entrelaçada com a de Sumer. Em tempos ancestrais, quando os filhos dos deuses contemplaram as filhas da Terra, uma linhagem de seres notáveis resultou dessa união. Não eram apenas eles, mas também inúmeras outras culturas e mundos que empregavam métodos semelhantes, cada qual com seus próprios desígnios. Entre essas raças, destacavam-se os Maldequianos, do antigo planeta Maldek, cujo objetivo era criar uma estirpe superior capaz de dominar o planeta. Mas havia mais. Os seres originários de Sumer, com sua sabedoria ancestral, manipularam o DNA de plantas e animais da Terra. Esse conhecimento ancestral reverberou na história de Noé e sua arca, um relato que atravessou os séculos. A narrativa de Noé, ao longo do tempo, sofreu metamorfoses, adaptando-se para a compreensão daqueles que viam na arca apenas um meio de salvar criaturas terrestres. Eles não poderiam conceber, nem em seus sonhos mais ousados, uma espaçonave cruzando mundos diversos, transportando grãos e pastagens. Wes ainda relata que, ao longo de milênios, ele experimentou inúmeras existências, a maioria delas efêmeras. Em muitas ocasiões, ele se viu como um membro de tribos caçadoras-coletoras, onde a sombra da morte pairava sobre sua infância.
Raramente, nas vidas que teve, ele conseguiu atravessar a fronteira da idade adulta, atingindo os 20 anos ou um pouco mais, mas não sem antes sobreviver milagrosamente a doenças e outras adversidades do ambiente. Porém, a coisa mais interessante vem agora, quando Wes começa a descrever sua vida em Atlântida, ao mesmo tempo em que ficamos conhecendo como era o cotidiano daquele povo, que, repito, surgiu de uma história contada por Platão e que ganhou ares de continente perdido. Segundo Wes, ele era conhecido como Macdensel e era filho de Varmanden e Rita Maessa. Ele foi o terceiro de 4 filhos homens do casal e viveu no reino das 2 Atlântidas, Featlan e Roatlan. Tais reinos haviam sido estabelecidos 135 anos antes do nascimento de Wes, ou melhor, de sua versão Atlante, Macdensel. A educação de Mac teve início aos 4 anos, quando frequentou a escola pública. Lá, aprendeu a ler e escrever. Após a conclusão do curso, recebia uma lista de temas valorizados pelo Estado para aprofundar seus conhecimentos. Explorar as diversas bibliotecas espalhadas pela terra era uma necessidade. Essa era a maneira como a juventude atlante se educava. E para aqueles que ousavam dizer em voz alta, não entendi, a resposta de um pai ou de alguém mais velho era, invariavelmente, vá à biblioteca e não volte antes de entender verdadeiramente. Além disso, frequentar a biblioteca não era uma tarefa trivial. Era necessário estar limpo e vestir roupas adequadas. Lá, jovens homens e mulheres com interesses semelhantes se reuniam em grupos de estudo, o que também proporcionava uma oportunidade para socialização. Quando um estudante se sentia confiante em seus conhecimentos e tinha condições de pagar a taxa, solicitava ao Estado a avaliação do exame especial. Caso fosse aprovado, como aconteceu com Wes Macdensel, após várias tentativas, o aluno tinha oportunidade de frequentar aulas ministradas por um mestre em uma matéria específica. Nesse estágio, o desafio residia em arcar com uma taxa anual considerável para o mestre. As aulas desse tipo eram cobiçadas por pessoas de todas as idades, pois a conclusão proporcionava qualificação para exercer uma profissão específica. A vida calma e tranquila dos sacerdotes era mais desejada, seguida por cargos no governo com funções de alto funcionário burocrático. Em seguida, estavam os oficiais do Exército ou da Marinha. Já os médicos, cientistas e engenheiros formavam as classes de elite, que demandavam anos e anos de estudos, além de custos elevados. Dada a habilidade de Macdensel com as palavras, ele desenvolveu a capacidade de transcrever ditados, mesmo aqueles que eram pronunciados rapidamente. Por isso, decidiu estudar para se tornar escriba e historiador, surpreendendo seu mestre e outras pessoas ao registrar seus pensamentos antes mesmo de serem verbalizados. Mais tarde, ele compreendeu que estava recebendo telepaticamente esses pensamentos. Assim como muitos, Macdensel trabalhava para pagar seus estudos, atuando nas escavações e outros tipos de projetos de construção, patrocinados pelo Estado. Seu pai dedicou toda a sua vida como diretor assistente de uma grande serraria, fornecendo madeira para a construção de navios da Marinha de Atlanta. A partir de então, militares e o governo passaram a buscar seus serviços e ele aceitou um cargo na Marinha, pois, na verdade, gostava de ter autoridade. Aos 24 anos de idade, finalmente, Wes, ou Macdensel, foi chamado para viajar em um grande navio. No convés, ele viu centenas de escravos que cometeram crimes leves, mas também pessoas capturadas para serem escravizadas em Roatlan. O destino era chegar à famosa terra de
Ser. Nesse local, deveriam fundar uma colônia e um posto avançado militar. Ao longo dos anos, a terra de Ser teve vários nomes, como Mizir e Tosh, e atualmente é conhecido como Egito. Naquela época, o mar Mediterrâneo possuía apenas 1/3 do seu tamanho real. Navegaram por suas águas até chegarem à foz do rio, hoje chamado de Nilo. Ao desembarcarem, depararam-se com um punhado de bravos soldados cujas expressões carregavam as marcas de verdadeiros campos de batalha, com ferimentos nos braços e nas pernas. Inicialmente, presumiram que as lesões eram fruto de confrontos com os nativos locais. Contudo, logo descobriram que esses ferimentos eram, na verdade, causados por milhares de macacos que, inexplicavelmente, atacavam as pessoas em determinadas fases da lua. Bom, antes de partirem de Featlã, uma das primeiras missões que receberam foi encontrar diversas pirâmides construídas pelos deuses em algum ponto distante do passado. Então, em uma manhã, sacerdotes, soldados e escravos partiram em busca das estruturas sagradas. Após dias enfrentando picadas de insetos na densa floresta, finalmente se surpreenderam ao se deparar com uma estrada pavimentada. Era ampla, com cerca de 23 metros. Após horas de caminhada, encontraram um grupo de guerreiros negros que marchavam organizadamente. Eles bloquearam a passagem, 2 dos acompanhantes negros rapidamente tiraram suas roupas e equipamentos militares e começaram a correr. Pouco depois, ouviram o som de tambores e trombetas. Um grande grupo de pessoas, vestindo roupas de todas as cores, aproximava-se deles em um veículo coberto. Viram uma mulher belíssima que mais tarde souberam ser a princesa Riton. Logo descobriram porque ela não temia por sua segurança. As florestas ao redor da estrada estavam repletas de seus guerreiros. Macdensel tentou ler os pensamentos dela, mas a princesa imediatamente percebeu que estava sendo mentalmente sondada, como se já tivesse sido treinada para isso. Bloqueou as tentativas por gestos. Foram instruídos a seguir o cortejo pela estrada até chegarem a uma cidade. Lá havia centenas de casebres de barro cobertos de sapê e uma grande construção muito bem feita. As paredes de fora estavam adornadas com imagens esculpidas de animais, pessoas e criaturas com traços combinados de animais e humanos. Quando entraram, depararam-se com um grande trono. Nele estava sentada uma mulher de proporções gigantescas, pesando cerca de 300 quilos. Era a rainha Sorona, que lhes foi apresentada pela filha, a princesa Riton. Logo sentiram seus pensamentos sendo sondados pela rainha. Responderam mentalmente que vieram em paz à procura das grandes pirâmides. Ficaram um pouco abalados pelo fato de a rainha conseguir se comunicar telepaticamente com eles. Acreditavam ser as únicas pessoas na Terra com tal capacidade. A rainha dirigiu-lhes várias perguntas mentais enquanto mostrava o teto, coberto de estrelas pintadas. Perguntou-lhes se eram de algum desses reinos: Helt, Maldek, Nódia ou Sumer. Responderam que era do reino das 2 Atlãs. Ela replicou: não. Seu espírito veio de Sumer. Conheço seu tipo. O nome Sumer provocou uma emoção intensa, fazendo seus corpos experimentarem uma onda de energia quente e agradável. Ao negarem interesse, ela deu de ombros e comentou: não faz mal. Seu povo que vive acima das nuvens comprará tudo o que tenho. A rainha não conseguia se levantar do trono, então instruiu a princesa a conduzi-los a um pátio repleto que parecia ser sucata. Ao tocarem alguns desses estranhos objetos, eles acendiam e às vezes produziam sons. Por meio de sinais, o guardador da sucata indicou
que poderiam ter um ou mais desses objetos se lhes dessem algo em troca. Foram atraídos por uma pequena esfera de cristal que se tornava azul e esfumaçada quando a observavam. Sentiram-se maravilhosamente bem, mas não tinham ideia do motivo. Em troca, deram um medalhão de ouro com o retrato de um antigo rei das duas Atlantes. As várias vidas de Bateman, segundo ele próprio, são descritas com detalhes intrigantes em seu livro. Sua vida em Atlântida melhorou bastante após seu retorno da viagem ao Egito e Sumer, pois o rei o elevou ao cargo de embaixador mental junto aos extraterrestres, uma vez que ele usava seus poderes telepáticos para se comunicar com outras civilizações. Naquela época, além da destruição do planeta Maldek, houve também uma grande mudança dos demais planetas do Sistema Solar, fazendo tudo se adequar como hoje conhecemos. Wesley Bateman, o autor e visionário, faleceu em 13 de fevereiro de 2009 e pouco se sabe sobre sua vida pessoal. Em certo momento em seu livro, Na Contagem Terrestre, ele estaria em 2108 anos de idade, pouco antes da sua morte. Mesmo reconhecendo seu legado para a ciência e a ficção científica, muitos não acreditam que seu conto em Através dos Olhos Alienígenas seja um testemunho de vida, que as aventuras que teria tido em outras vidas não passam de uma bela ficção. Mas e se for verdade?